A aula será em 2 sessões. E, bom, então a gente começa o segundo bimestre. Em breve nós vamos lá para o AVA também, né? Para a plataforma de estudo, onde eu vou disponibilizar outros exercícios também. E hoje a gente começa com o sistema imunológico. Só fazendo uma breve revisão, no último bimestre que a gente estudou vírus, né, todas as estruturas do vírus, alguns processos, como que o que era infecção, alguma das pandemias. Essa aula ela é muito conectada com a aula passada. E só para dizer também que essa aula é uma aula comum para o sexto, para o sétimo, para o oitavo ano, que eu volto a repetir. Eu tomei essa decisão por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, eu julguei necessário, julguei importante a gente aprender sobre vírus, já que está se falando tanto sobre isso. E agora vamos falar sobre o sistema imunológico. Talvez se fale um pouco menos sobre o sistema imunológico, mas o sistema imunológico tem tudo a ver com este momento, já que é o sistema imunológico que nos defende dos invasores microscópicos, certo? Eu não sei se é certo falar essa palavra, invasores microscópicos, mas enfim. Bom, vamos lá. Sistema imunológico. Antes de eu falar de sistema imunológico, gostaria de falar sobre outros sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório. O que é um sistema fisiológico, né? Por exemplo, o sistema imunológico, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema urinário. São sistemas fisiológicos. Então já lancei talvez uma palavra nova aí, fisiologia, certo? Fisiologia é uma área da biologia que estuda o funcionamento dos organismos, por exemplo, dos órgãos. Por exemplo, o sistema digestório, certo? O sistema digestório é composto pela boca, pelo esôfago, estômago, intestino, fígado, né? Começa na boca, termina no ânus, né? Enfim, a finalidade dele são órgãos diferentes, para de rir, Paulina, são órgãos diferentes, mas que eles têm uma finalidade parecida. Nossa, a boca tem a finalidade parecida com o do ânus? Ah, no sentido de trabalhar a digestão, sim. Como eles funcionam, não. Por motivos que eu nem preciso explicar. Mas, o que é a digestão? A digestão é o processo de captura do alimento, absorção do alimento e excreção daquilo que sobrou. Então, tudo isso está conectado. A gente se alimenta daqueles alimentos, eles precisam ser triturados, aquele bifão da hora precisa ficar pequenininho, aqueles nutrientes vão ser absorvidos pelo nosso corpo, mas nem tudo é aproveitado. Uma parte ela precisa ser eliminada, ela não pode ficar no nosso organismo, então ela tem que ser eliminada. Então, nesse sentido, existe sim uma ligação, que seja entre boca, estômago, intestino e ânus. Todos eles têm a ligação que é de processar o alimento, de processar e finalizar até chegar ao seu descarte daquilo que não presta mais. O que eu quero dizer com isso? Que são estruturas que têm funções semelhantes. As estruturas, por exemplo, se eu pego um estômago e um intestino, eles são muito diferentes, mas eles se complementam. Eles vão ter uma ação complementar. Inclusive, um não pode viver sem o outro, certo? Seria impossível a vida de um sem o outro. Já que o estômago ele vai fazer digestão de proteína, a gente vai ver isso depois em aula de sistema digestório, mais especificamente. Se o estômago digere proteína, o intestino também ele digere alguns alimentos e em determinada parte ele absorve os alimentos, absorve água, absorve um monte de coisa. E uma outra parte do intestino armazena fezes e depois ajuda a eliminar as fezes. Sistema respiratório é a mesma coisa, a gente tem um conjunto de órgãos, traqueia, laringe, os brônquios e o pulmão, com a função do quê? De realizar a respiração para a gente realizar troca gasosa, para que o oxigênio que esteja na atmosfera, a gente entra para o nosso pulmão e lá no interior do nosso pulmão a gente consiga fazer com que esse oxigênio entre no sangue e o contrário, o gás carbônico que estava no sangue venha para os pulmões e dos pulmões, certo? Então a traqueia é completamente diferente do pulmão, mas eles são complementares. Um pulmão não poderia funcionar
sem uma traqueia. Quer dizer, até poderia, viu? Nesse caso até poderia, mas a gente teria que fazer um paranauê grande aí, no caso, certo? Bueno, o sistema imunológico, da mesma maneira. O sistema imunológico ele é Daniel, composto principalmente por células. Quem me chama? Quem me chama? Yasmin. Fala, Fro. Levanta a mão, Fro, para eu saber, que é É, melhor. Que tá. aí é o seguinte, ó, em vez de você me O, chamar, você faz o seguinte, ó, você levanta a mão, aí eu paro para não perder o raciocínio. Nessa parte eu achei muito legal isso aqui. Fala, tá bom. Fro. Diga. O pulmão, ele não poderia o quê? O pulmão não poderia o quê? Ele não Que eu não poderia. entendi essa parte. Não, eu disse que o pulmão não poderia viver sem a traqueia. Mas existem, por exemplo, tubos que poderiam fazer o papel da traqueia, certo? Teriam tubos que poderiam Tá, até fazer o papel da traqueia, obrigada. certo? Mas o foco não é esse. Eu tô falando de sistema respiratório e sistema digestório para entender, para estabelecer a relação com o sistema imunológico. Então, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico assim como o digestório, o nervoso e todos os outros sistemas que eu citei, eles são estruturas diferentes, mas com a mesma finalidade. Então, o sistema imunológico, a principal parte que a gente vai estudar são tipos de células. Eu já vou adiantar aqui. Os glóbulos brancos. Mas não pense que eu vou ficar falando glóbulo branco aqui para vocês, não, porque esse nome é muito bobinho, né? Vamos falar um nome chique dele mesmo, para você poder xingar alguém com gosto, falar assim, seu leucócito. Você é um leucócito, né? Ou dá um nome para um filho, leucócito, vem cá, meu filho. Eu já vou falar bastante nesses nomes, certo? Então, o sistema imunológico possui estruturas diferentes, mas com a mesma finalidade. E há estruturas, por exemplo, do nosso corpo que funcionam como uma barreira imunológica. Aqui vem um exemplo, uma coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que ele, de certa forma, faz parte do sistema imunológico. A pele linda de vocês aí, essa pele linda, tratada, cremosa, toda cheia de creme ceboso aí, a pele faz parte do sistema imunológico. Ele funciona como uma barreira. A maior parte dos micro-organismos não consegue entrar no nosso corpo porque tem a pele servindo ali como barreira. No entanto, quando a gente faz um furinho ali, né, tem um rasgo ali na pele, tem uma inflamação. Por quê? Porque se abriu um buraco naquela barreira, se abriu ali um espaço naquela barreira e existe um pequeno processo inflamatório em que as bactérias conseguem entrar. Antes elas não conseguiriam entrar por causa da pele, com esse corte elas conseguiriam entrar. Por isso que a gente tem uma inflamação. Toda vez que a gente corta, a gente tem uma inflamação maior ou menor, mas sempre vai ter uma inflamação. O natural, o normal é que se tenha uma inflamação. Olha lá, sem querer acabei de falar uma palavra importante: inflamação. A inflamação é um mecanismo de defesa, certo? E nós vamos entender o que é o processo inflamatório. Ah, mas inflamação geralmente é uma coisa que dá medo. Nossa, inflamação é uma coisa ruim. Não necessariamente, né? Na verdade, a inflamação ela é boa. O problema é quando vira uma inflamação generalizada. Mas eu vou falar sobre isso também lá na frente, nas próximas aulas, né? Como hoje é só uma aula introdutória. Mas tá aí uma palavra importante. Bom, então a pele funciona como barreira e a nossa pele tem certas entradas, né? Ela tem certos orifícios e vocês podem notar que a maior parte das doenças das vidas de vocês vão ser por esses orifícios. São Não são muitos orifícios que a nossa pele tem. Uma delas, a gente tem duas aqui, ó, no nariz, né? Tem duas aqui. Não sei se vocês podem ver, tem o nariz, são duas vias de entrada. As orelhas também, que tem duas, então aí já somou quatro. A gente tem a boca, a gente tem também o olho, de certa forma, que é uma forma de entrada. O olho, tá? E outros orifícios também, que também pode ser um ponto de entrada para outras doenças, certo? As mulheres, no caso, têm mais, né? Inclusive, podem ser acometidas por doenças aí. Inclusive,
Meninas, por exemplo, têm mais doenças comuns, como candidíase. É uma coisa completamente normal, né? Parece ser um tabu sobre isso, mas é uma coisa normal. Se uma menina não tiver candidíase em alguma fase da vida, sei lá, eu acho que essa menina é um ET, porque é uma coisa que se tem, é uma coisa relativamente normal, certo? Mas enfim, são esses os pontos de entrada. Agora, o grande campeão de todos, aqui, ó, a boca. Vocês podem ver, velho. Mano, lembra dessas doenças, das suas doencinhas, a maior parte de doença? Aqui, ó, se concentra nessa região aqui, ó. Garganta, nariz. Grande região de doenças da nossa vida. A maior parte das doenças da nossa vida provavelmente será aqui, ó. Essa região, certo? Onde essa barreira se abre. Essa primeira barreira do sistema imunológico se abre. Pessoal, vou tirar o áudio aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês levantem a mão. Então a pele funcionando como uma barreira. Mas as grandes estrelas do sistema imunológico, diferente de outros sistemas, não são órgãos propriamente ditos, são células. Por exemplo, no sistema digestório, a gente vai citar estômago, esôfago, intestino, pâncreas, fígado. No sistema nervoso, a gente fala do cérebro, do bulbo, do cerebelo, dos nervos, da medula raquidiana, né, que são órgãos. Você tem órgãos aí. No sistema imunológico, a gente tem órgãos também. Mas as grandes estrelas não são órgãos, são células. São células. E essas células, elas recebem um nome genérico, um conjunto, né? É que nem eu falar alunos, os alunos. Mas, na verdade, cada um tem um jeito. Eu tenho a Paulina, eu tenho o Francisco, tenho o Diogo, tem a Fro, tem a Tainá, tem o Luiz, enfim. Né? Cada um deles é de um jeito. Falando genericamente, os alunos. Mas aí cada um tem uma função. Genericamente, eu vou chamar de glóbulo branco. Ops, não, esquece esse nome. Anota aí. Não vou falar mais glóbulo branco, eu vou falar leucócito. O que significa leucócito? Olha a linha de grego aí, né? Leuco significa branco. E cito, se a gente lembra, né? Citologia, que eu já falei disso esse ano, inclusive. Cito significa célula. No fim é a mesma coisa. Mas quando, por exemplo, a gente vai ver um exame de sangue, se vocês já tiveram a curiosidade de ver algum exame de sangue, acredito que todos vocês, a não ser que seja um ET, né, também, não sei, né, vai saber, pode ser que tenha, né, não dá conta, sem preconceito. Mas lá no exame de sangue, aparece o nome leucócito, aparece o número total de leucócito, a média de leucócito, enfim, aparece tudo isso. E esse é o nome genérico. Os leucócitos são as células de defesa. Para eu falar de leucócito, eu também gostaria de falar dos irmãos não, né? Dos primos, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. É a mesma coisa, se eu falar eritrócito, eu estou falando glóbulo vermelho, que são aquelas células do sangue, inclusive deixa nosso sangue vermelho. No nosso sangue, a gente tem uma quantidade muito grande de eritrócito. Eritro significa vermelho e cito, célula, né? Então, eritrócito, célula vermelha. Leucocito, célula branca. Então, quando a gente vai fazer o exame de sangue lá, tem a contagem de eritrócito, ou de hemácia também. Eritrócito é pior ainda, viu? Porque tem 3 nomes. É que nem Juliana não tá aqui, né? Juliana, Jubilana e... Qual é o outro nome? Não sei. E Mala. Pronto. Tá falando a mesma pessoa. Mala, Jubilana e Juliana, todo mundo sabe que é a mesma coisa, né? Mesma pessoa. Vocês não contem pra ela que ela não tá aqui não, tá bom? Que nem falar do professor também, né? Professor, lindo, é a mesma coisa, entendeu? Bom, enfim. Dito isso, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do que nós vamos ver. Vou compartilhar aqui da minha tela um pouquinho com vocês. Para a gente ter uma ideia, nós vamos ver alguns vídeos.
Ah, não, esqueci de dizer uma coisa. Bom, vamos lá. Sistema imunológico, as estrelas são os glóbulos brancos, ou melhor, os leucócitos, e a função dele é nos defender. Ó, vou falar uma palavra-chave aí. Anote. A função do sistema imunológico é nos defender dos patógenos. Nossa, palavrinha, mãe infeliz. É o nome para um filho. Se você quer decorar, já pensa assim, nossa, esse daqui eu vou dar um nome para um filho. Como é que ele vai chamar? Patógeno. É o irmão do leucócito, certo? Que diabo é patógeno? Patógeno são agentes que possivelmente podem causar doenças. Por que possivelmente? Porque nem sempre vai causar doença. Eu digo possivelmente porque a gente está entrando em contato com vírus, bactérias e tudo que é patógeno o tempo todo. Mas a gente não fica doente sempre. A gente não está 100% do tempo doente. Pelo contrário, a maior parte do tempo a gente está ausente de doenças. Horas ou outra, quando o sistema imunológico cai, a gente vai falar sobre essa expressão, quando o sistema imunológico cai, é que esses patógenos conseguem se manifestar e aí evolui para uma fase de sintoma, certo? Então, eu falei de patógeno aí, eu falei dos dois grandes exemplos de patógeno. Talvez os dois mais, talvez não, com certeza, os dois patógenos mais comuns, vírus e bactérias, que são patógenos possíveis causadores de doenças. Ora, vírus não é um possível causador de doença? Bactéria não é um possível causador de doença? Logo, eles são patógenos, certo? Outra coisa também, que eu falei dos principais, dos dois principais, mas não só, certo? Por exemplo, fumaças, fuligens, sujeiras, também são patógenos, grãos de pólen, tudo isso pode ser, tudo isso pode ser, eles podem agir como patógenos e eles podem causar doenças. Obviamente, os mais conhecidos, vírus e bactérias. Tem os protozoários, lembra que a gente estudou na pandemia, que a gente falou da malária, que a malária era causada por um protozoário? Doença de Chagas, que é causada por um protozoário. Amebíase, né, que causa uma diarreia danada aí, né? Quem já teve sabe o sofrimento, né? A dor que é. E é causada por um protozoário também, o protozoário que a gente estudou o ano passado, se vocês se lembram dessa parada. Bom, então patógeno é uma palavra importante. Outras duas palavrinhas importantes que a gente dominar. Anticorpo e antígeno. Anticorpo, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ou seja, tá vendo como todos vocês têm algum conhecimento em sistema imunológico e talvez nem sabia? Se você já ouviu falar de anticorpo, então isso é do vocabulário de quem estuda imunologia, né? É um vocabulário pertencente ao sistema imunológico. Anticorpo são proteínas. Tem alguém aqui no chat? Gilorena. Tinha que ser Gilorena. Levanta a mão para ele ver. Quem, Gilorena? Fala, Yasmin. Tinha que ser Gilorena mesmo, viu? Cadê Yasmin aqui que eu não acho? Ih, Yasmin caiu, foi? Não, tá. É porque é Fro, né? Aí... Yasmin, é o seguinte, ó. Eu sei que você é Fro, tá? Mas quando você bota seu nome de Yasmin, né, Gilorena? Você também é Gilorena. Fala, Yasmin. Eu já dei mute aqui. Nossa, minha internet tá muito ruim. Eu acho que você tem que desbloquear. Fala, Yasmin. Não tô ouvindo. Ixi, Maria. Aí não destrava agora. Ai, o zoom sendo zoom. Não, aqui, ó, no meu tá normal aqui, como se você pudesse falar, mas dá aqueles pau do zoom, né? Vou tentar aqui com, ó, no meu aqui, o seu tá pra poder falar.
Daniel, Senhora. Ó, Paulino, não tô ouvindo. Senhora. é, ela disse que não entendeu a primeira parte que o senhor falou. Primeira parte, qual a primeira parte? O início. Hum? Acho que foi o início. Mas o início o quê? Tem tanta coisa que eu já falei que eu não sei como é já com a primeira parte. Me cita alguma coisa, da parte do anticorpo, a parte Não, do porque ela, leucócito, que parte? não, é porque ela falou assim pra mim. Tá, eu preciso entender, pra poder entender. O Sigeduk é mais é bugado, viu? Infelizmente, porque eu queria ser pelo Sigeduk. Gente, ó, essa aula tá gravada também. Eu não falei sobre isso, Yasmin, ainda, quando o sistema imunológico cai. Ela tá perguntando aqui quando o sistema imunológico cai. Eu não falei. Eu falei dessa expressão, que eu ainda ia falar sobre essa expressão. Certo? Eu não falei como ele cai, mas a gente vai falar sobre isso. Porque ela levantou a mão, Francisco. Bom, vamos lá. Processe. Te encontro lá no júri. Bom, vamos lá. Eita, danado. Ups. Bom, continuando. Onde que eu tava mesmo? Bom, vamos lá. Agora eu me perdi. Ah, tá. Anticorpo, certo? O que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína. Daqui a pouco essa aulinha vai cair, viu? Lembrando, a gente entra de novo. O anticorpo, ele é uma proteína. A gente vai ver a carinha dele. Ele até parece uma letra. A maior parte dos anticorpos parece uma letra. Ele lembra uma letra Y. E, na verdade, eles recebem um outro nome. O pessoal que é chique, né, que estuda imunologia, na época que eu fazia aula de imunologia, não podia falar anticorpo porque era feio, sabe? Porque o povo é tudo metido. Ah, professor, o anticorpo não é anticorpo, é imunoglobulina, né? Mas, enfim, é a mesma coisa, tá? Então, o, o anticorpo ele é uma proteína chamada de imunoglobulina em forma de Y e ele é uma proteína específica. Então, em geral, um anticorpo só ataca um tipo de patógeno. A gente vai ver o porquê disso, certo? E aí eu falei também de antígeno. E o que diabo é antígeno? Lembra lá em vírus que a gente estudou, né, a cabeça, ombro, né, dos vírus? Mas na verdade era o capsômero, o capsídeo, o nucleocapsídeo e o envelope, né? O envelope viral, o peplômero, que são aquelas coroas, aquelas espículas que o coronavírus tem tão bonito, né? Você vê no coronavírus, nossa, que coisa linda, né? Aquele peplômero lindo, né? Parece uma coroa de um rei. Pena que faz tanto mal. Então, o nosso sistema imunológico, ele não vai reconhecer, olha, um coronavírus ali inteirinho, né? Ele não vai reconhecer. Na verdade, ele vai reconhecer uma única não, algumas partes do vírus ou da bactéria, né? Seja lá o que for. Calma aí. Fala, Fro. Ó, seu áudio tá bugado. Já tirei aqui. Fala ou escreve. Melhor você escrever, porque ó, seu áudio tá liberado para mim. Mas deve ser coisa de internet. Você escreve aqui, se puder escrever. Ó, meu, já sei, eu tenho. Galera, não dê recado dos outros, tá bom? Porque eu tô com o WhatsApp aqui aberto, então eu sei. Pra gente não atravancar tanto, tá bom? Eu tô vendo aqui. Eu não vou ler. Ela já me falou que a internet dela tá caiu e eu não vou ficar agora digitando. Vamos lá tentar tornar a aula produtiva. Bora. Como eu tô gravando, então todos vocês vão poder assistir a aula, beleza? Todos vocês poderão assistir a aula. Continuando. Então, um antígeno é uma parte do vírus ou da bactéria que será reconhecida pelo anticorpo. Então, a gente vai estudar, já estou adiantando, uma interação chamada interação. Nossa, é uma posição meio obscena, mas é mais ou menos isso, tá? A posição antígeno-anticorpo. É a ligação antígeno-anticorpo.
certo? Na verdade, é chamado interação antígeno-anticorpo. Também chamado de interação chave-fechadura, ou interação do tipo chave-fechadura. Ou seja, é específico, um anticorpo. Por que é chamado de chave-fechadura? Porque você, por exemplo, uma porta, você não pode colocar qualquer chave para abrir, certo? Você pode colocar lá, eu já passei isso lá na escola, tem uma ruma de chave, e às vezes eu quero abrir o portão, coloco lá uma chave, não é, coloco outra chave, não é, coloco outra chave, não é. Só a chave específica que abre. O anticorpo funciona assim com o vírus. Somente um anticorpo específico funciona com aquele vírus, né? Por isso que tem essa analogia, se chama mecanismo chave-fechadura. Beleza? Bom, antes de passar lá para os slides do compartilhar minha tela, vou aqui liberar o áudio de vocês. Pronto. Ó, liberei geral agora. Tá. Nossa, esse negócio é muito bugado, velho. Pensei E que aí, eu ia galera, estão ter que acompanhando? processar. Estão acompanhando? Sim. O que vocês estão achando do assunto? É muito complicado, muito puxado? Mais ou menos. Legal e bonito. Daqui a pouquinho, bom, a gente vai ver imagens também, né? E ilustrar. Uma coisa que eu achei mais fácil nesse tipo de aula é que é mais fácil de ilustrar isso do que na escola. Mostrar vídeo. Do que na escola. Porque na escola depende muito de Daniel, coisa. Senhora, daqui a pouco vai cair, é? vai, Ah. tem 3 minutos para cair. Aí vai continuar o assunto, né? Vai continuar o assunto. Aí eu vou mostrar, vou continuar a introdução à aula de hoje, uma aula Os introdutória, slides. certo? Então, a partir de agora, vocês pelo menos sabem para que serve o sistema imunológico, Sim. né? De uma maneira bem resumida, né? Uma maneira bem resumida, porque nem eu sei, cara. Nem eu sei todos os segredos do sistema imunológico. Aliás, ninguém sabe todos os segredos Fiz aqui do sistema um bocado imunológico. de toque. Oi, Francisco. Oi? Fiz aqui um bocado de tópico. É isso aí. É isso aí. Eu fiz um bocado de tópico aqui no Aliás, lá no meu, eu não sei meu bloco de nota. no meu, depois eu vou passar aí uma aula para vocês, justamente desse slide, certo? Que tá lá no meu canal Planeta Biologia. Inclusive é o meu vídeo mais assistido, mas é meu vídeo com mais reclamação também, porque o áudio tá baixo. Então tem hora que não dá para ouvir o áudio. Na época eu não tinha microfone, não tinha essas coisas, não tinha esse negocinho aqui, ó. O áudio tá bem ruim, mas por incrível que pareça é meu vídeo mais assistido lá. E é esses que a gente vai assistir, certo? E aí, se vocês quiserem se adiantando no assunto, você vai lá no YouTube, certo? Você vai lá no... Aliás, eu sugiro que vocês façam isso, para a gente se aprofundar no assunto. Pesquisa assim, ó, no YouTube. Sistema Imunológico, Planeta Biologia. Né? Entrou no site. Não, mas vai no YouTube. Porque meu site tem mais procura, mas vai direto no YouTube. Vai direto no YouTube, coloca Sistema Imunológico, Planeta Biologia. Entra no YouTube primeiro. E vai ser exatamente esse slide aqui que eu vou mostrar. Entrei no canal. Certo? Bom, lá no slide, como é uma coisa mais para o ensino médio, aqui eu vou pular algumas coisas, eu não vou falar tudo. Mas enfim. Galera, vai cair essa aula, já vou derrubar. Aguarde um pouquinho, tá bom? Pra gente poder ver. Hoje mesmo a gente já vai ver alguns vídeos, mas só ver. Entendeu? Sem muito... Caralho, professor. Sem muito tchão. 118 visualização. 1000 visualização. 118 mil? Eu achei que tinha mais. Roubaram minhas visualizações Sistema aí. imunológico, características, funções e células de defesa. É isso aí, mas é por aí. Bueno. Tchau pra vocês. Daqui a pouquinho, hein? Segura aí.